Olá pessoal, eu sou a professora Casey e a gente vai seguir falando sobre a composição química dos seres vivos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os lipídios. Então, os lipídios são as famosas gorduras, né, ditas do nosso dia a dia, né, de forma popular. Sobre as características dos lipídios, o que é importante lembrar? Os lipídios eles são insolúveis em água, tá? Em água. Tanto que a gente, quando coloca azeite com um copo d'água ou se mistura na própria louça, eles não se misturam, acaba ficando uma separação, né? Uma divisão entre as duas fases da água e da gordura, mostrando que eles são insolúveis, eles não se diluem, não se dissolvem em água, certo? São substâncias ditas apolares. E aí a gente lembra um pouquinho lá da química, né? Que a água é uma substância polar e os lipídios são apolares, tá? Então eles têm essa diferença química. Os lipídios são compostos orgânicos, então eles também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Em relação à função, para que servem os lipídios no nosso corpo? Então, uma função dos lipídios é a função energética, ou seja, ele ajuda a nos fornecer energia. Só que é importante destacar que os lipídios não são a primeira fonte energética, ele é a segunda fonte de energia do nosso corpo. Por isso que quando a gente tem gordura acumulada, principalmente na região abdominal, né, na barriguinha, o que acontece? Por isso que é tão difícil de perder a barriguinha. Porque quando tu faz algum exercício, alguma atividade, quando tu usa a energia do teu corpo, a primeira fonte de energia que o teu corpo vai usar vai ser proveniente dos carboidratos, dos glicídios que a gente tem como fonte imediata. A gordura é a segunda fonte energética, por isso que acaba ficando mais difícil de tu consumir ela é uma segunda opção, mas ela é uma reserva energética também, importante lembrar disso. A gente encontra também os lipídios na nossa membrana plasmática, a gente tem estruturas chamadas de fosfolipídios, que compõem as membranas plasmáticas de todos os seres vivos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura do fosfolipídio. E também a gente tem lipídios atuando de forma hormonal, como são os hormônios sexuais, os esteroides, o estrógeno, a testosterona. Então, são formados à base de lipídio. Em relação a outras funções, a gente tem a função do lipídio como proteção do choque mecânico. Por exemplo, uma pessoa mais gordinha, se ela vier a cair um tombo, ela tem uma proteção maior que a camada de gordura. Então, protege contra esses choques mecânicos. Também os lipídios servem para impermeabilizar tecido, ou seja, evitar a perda de água. Isso tanto em animais quanto em vegetais também, ele atua com função de impermeabilizante. E os lipídios são ótimos isolantes térmicos, tanto que a gente tem o exemplo do urso, né, que hiberna no inverno, ele come na época do verão, fica bem gordinho, fica com bastante lipídio, e na época do inverno ele hiberna. O que é isso? Ele fica um longo período sem se alimentar, mas ele não morre. Por quê? Porque ele tem essa reserva energética, né? E vai ter a questão de proteção do frio, né? Falando do urso polar, ele vai ter a proteção do frio, que vai ser aquela camadinha interna que tu tem de gordura, protegendo, né, contra as trocas com o ambiente. Então também atua como um ótimo isolante térmico, certo? Sobre a composição dos lipídios. Lá nas proteínas a gente falou que as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Na parte química, então, tem um grupo amina e um ácido carboxílico constituindo. No grupo dos lipídios, eles são formados pelo grupamento, né, orgânico chamado de éster. Tá? Então, como é que eu identifico isso quimicamente falando? Então, a gente tem aqui, para mostrar para vocês, quando tem o C-O. Então, o C-O identifica que esse lipídio faz parte do grupamento dos ésteres, lá da química. Mas aonde que eu encontro lipídio? Onde é que são as fontes alimentares dos lipídios? Então, assim, a gente, quando fala lipídio, às vezes associa a gordura a coisas negativas, mas é importante desconstruir isso. Por quê? A gente tem muitos lipídios que ajudam muito na manutenção da nossa vida, como, por exemplo, muitas sementes oleaginosas, como a noz, a castanha, de caju, do pará. Então, essas sementes, elas têm lipídios que vão ajudar no funcionamento perfeito do nosso corpo. Então, são lipídios do bem, digamos que eles vão ajudar no funcionamento, né, ideal. A gente tem o abacate, que é uma fruta também bem rica em lipídio. Mas, claro que também tem as partes do lipídio que vão causar, né, algum malefício no nosso corpo quando em excesso. Frituras. Um pastel frito, uma batata frita. Então, tudo que é feito à base de fritura vai ter como base, né,
O lipídio também, óleos, azeites, margarina, manteiga, né? Tudo isso também tem lipídio. Então, só cuide, né, para não associar lipídio sempre como uma coisa negativa. Não, nosso corpo precisa de lipídios e tem os lipídios bons, lembrem disso, tá? A gordura da carne, a gordura dos peixes, tá? A questão das sementes oleaginosas. Então, lipídios, né, são encontrados em diversos tipos de alimentos. Sobre a classificação dos lipídios, eles podem ser classificados em lipídios simples, que são aqueles que têm basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, e os lipídios complexos, que têm, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ter o nitrogênio, podem ter fósforo e podem ter enxofre na sua composição química. Tá? Existe também uma outra classificação, que são os lipídios derivados, que entra a classe dos esteroides. Alguns autores chamam eles de derivados e outros colocam eles no grupo dos lipídios simples devido à composição. Mas isso não é uma questão comum de cair em prova, tá? Sobre a classificação dos lipídios. O que é importante saber é quem são eles e onde eles estão, como eles atuam. Então, os glicerídeos, a gente vai falar um pouquinho de cada. Os glicerídeos, que é basicamente os óleos e gorduras. As ceras, que a gente tem até a própria cera do ouvido, né? Os cerídeos, a cera que a gente encontra em alguns animais, em algumas plantas também impermeabilizando. Os fosfolipídios importantíssimos na composição da membrana plasmática. E os chamados lipídios esteroides, que vão ajudar na parte de hormônio, construção de hormônios sexuais, entre outras características. Então, falando um pouquinho de cada um desses grupos. Os glicerídeos. Então, os glicerídeos, eles também são chamados de triglicerídeos, tá? E aí tem que cuidar, porque muitas vezes as pessoas associam. Eu tô com meu triglicerídeo alto, quando faz exame de sangue, vou parar de comer pão. Não, o triglicerídeo é um tipo de gordura, que pode também, claro, ter no pão, que é a base de um carboidrato, né, que é rico em carboidrato. Pode ter lipídio também. Os alimentos, normalmente, eles não têm um tipo de composto. Não, eles têm vários. Eles acabam tendo mais de algum ou de outro, certo? Mas quando a gente fala em triglicerídeo, a pessoa está com excesso de um tipo de gordura a mais no corpo, certo? Em relação à formação desses glicerídeos, então a composição química deles, eles são formados por um ácido graxo, aqui a estrutura, então a parte gordurosa dele, né? E formado por um glicerol, que é um álcool, tá? Lembra lá da química que tudo que termina em ol, etanol, metanol, são álcools. Então, quando tu tem a união de um glicerol com ácido graxo, tu forma um triglicerídeo, né? Que na verdade tem esse nome pela formação de 3 carbonos. E aqui a gente tem, né, o grupo éster, que foi comentado anteriormente, que identifica um lipídio. Seguindo, então, falando um pouquinho mais sobre os glicerídeos. O que é importante lembrar dos glicerídeos? Os glicerídeos a gente pode encontrar eles em formato de gorduras ou óleos. E a diferença entre esses dois grupos é que as gorduras elas são provenientes de origem animal e os óleos são provenientes de origem vegetal, por exemplo, óleo de soja, óleo de girassol, e a gordura, por exemplo, a banha, a manteiga, o bacon, certo? Em relação à composição, a gordura ela é sólida em temperatura ambiente, né? A gente lembra da manteiga, e o óleo é líquido, tá? No caso do óleo de girassol, é líquido. A ligação química entre as gorduras é do tipo saturado, ou seja, ligações simples, enquanto que nos óleos são insaturadas, duplas ou triplas. E glicerídeos do tipo gordura são sempre de origem animal, como eu falei, então eles apresentam colesterol também. Enquanto que nos óleos não tem colesterol. Por quê? Porque na membrana plasmática dos vegetais não tem esse lipídio chamado colesterol. Então, por isso que nas embalagens dos óleos tem escrito sem colesterol, como todo óleo vegetal. Em relação ao outro grupo de lipídios chamados esteroides, o que é importante lembrar desse grupo? Então, os esteroides, eles formam, né, na verdade, o colesterol é um tipo de esteroide presente na membrana plasmática apenas dos animais, tá? É importante destacar isso, membrana apenas dos animais, como eu falei anteriormente, então só produtos de origem animal podem ter colesterol, vegetal não. Os esteroides, eles também vão ajudar a formar os hormônios sexuais, como estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, e a testosterona como hormônio masculino. Além disso, também ajudam na formação de outros hormônios, como cortisol, aldosterona também, que são importantes no nosso corpo. Os esteroides também vão ajudar a formar os sais biliares, então lá na bile, importante no nosso processo digestivo. E os esteroides, eles também vão atuar na transformação da vitamina D. Então, aquela reação química que acontece na pele, pela presença do sol, né? A gente vai ter a atuação do colesterol sofrendo essa transformação em vitamina D,
certo? Então, como eu comentei para vocês, a gente tem então aqui, ó, na imagem, tá, o colesterol presente apenas na membrana plasmática dos animais. Sobre o colesterol é importante então falar um pouquinho mais, porque muito se fala no HDL e no LDL, chamado colesterol bom e colesterol ruim, tá? Aí tem gente que tem dificuldade de lembrar qual que é o ruim, tá? Tem um esqueminha que é o LDL, logo Deus levará. Por quê? Porque ele é o colesterol ruim. Mas, na verdade, o que tem a ver é que um acumula nos vasos sanguíneos e o outro não acumula. Por quê? Em relação à densidade deles. O HDL é o tipo de colesterol em que ele é transportado do sangue para o fígado, então ele não acumula nos vasos sanguíneos, por isso que ele chama de bom. Enquanto que o colesterol ruim, ele sai do fígado e vai para os vasos sanguíneos e acaba se acumulando. E aí isso pode causar uma série de problemas. Como, por exemplo, a gente tem as placas de gordura que se formam nos vasos sanguíneos chamadas de ateroma, tá? Que são umas bolas de gordura, como a gente vê aqui na imagem, tá? Formando essa placa. O que acontece? O sangue, né, ele tem um fluxo para passar pelo vaso sanguíneo. Se tu vai acumulando gordura, a mesma quantidade de sangue tem que passar por aquele vaso sanguíneo, só que por um espaço menor, mais estreito, o que vai aumentando a pressão. O que acontece, então? O entupimento desse vaso sanguíneo pode ocasionar um problema chamado de aterosclerose, que é o entupimento dos vasos, né, pela questão de colesterol, pela questão de gordura que vão se acumulando. Isso pode causar um monte de problema na saúde, pode causar infarto, pode ocasionar um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral, ou AVE, é um acidente vascular encefálico. Então, tudo pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, que esses vasos sanguíneos podem, literalmente, como as pessoas falam, entupir e acabar ocasionando, né, problemas de saúde bem graves até a morte. Sobre a gordura trans. A gordura trans é importantíssima de falar. Por quê? O que é a gordura trans? A gordura trans, na verdade, ela pode existir naturalmente em produtos de origem animal, como é o caso do leite, da própria carne com gordura, mas em pequena quantidade. A maior parte da gordura trans que tem nada mais é do que uma gordura alterada, uma gordura modificada na sua composição química, por isso que ela vira trans, lá da química, né? Que a gente tem a posição cis e trans. Então a gordura trans é porque ela passa por um processo que modifica ela e por isso que ela recebe esse nome. Por que essa gordura trans é tão ruim, né? E para que ela serve? A gordura trans, então, é uma gordura que ela é utilizada principalmente para manter os alimentos industrializados sem estragar, dá um tipo de conservante, e ela também serve para dar crocância, então aquele que a gente come na bolachinha, né, tá ligado à gordura trans. Então a crocância dos alimentos e também a conservação dos alimentos. Então a gente encontra na bolachinha recheada, no sorvete, na margarina, em grande quantidade para conservar esses alimentos. E a gordura trans ela é bem bandida. Por que ela é bem bandida? Porque além dela aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, ela ainda diminui o colesterol bom, que é o HDL. Então ela consegue ser ruim 2 vezes. E ela pode causar um monte de problema também no corpo, assim como eu falei antes dos ateromas, né? Porque ela pode acabar afetando a questão de pressão sanguínea, ela pode ter depósito no coração, a questão de excesso de gordura abdominal, excesso de gordura no fígado. Então tem uma série de efeitos colaterais em função do consumo de gordura trans. A gordura trans ela não é ideal em nenhuma quantidade no nosso corpo, ela é completamente dispensável. O outro grupo de lipídios são os cerídeos. Então, como o nome já diz, são as ceras que a gente encontra tanto nos animais. Aí a gente tem a cera no ouvido, né, que serve como uma proteção impermeabilizante, e também nos vegetais, que servem para evitar a perda de água, que é o caso de maçã, que é uma fruta, né, que a gente consegue ver bem a questão da gordura, que ela chega até a ficar brilhosinha. Muitas folhas de vegetais também tu consegue ver que quando cai uma gotícula de água, ela fica bem paradinha, porque é uma folha com bastante cera, com bastante cerídeo, evitando justamente a perda de água. Em relação aos fosfolipídios, muito importantes, então, que é outro tipo de lipídio que forma a nossa membrana plasmática. Então, a nossa membrana plasmática, que tem o desenho, ela é formada por 2 camadas, então é chamada de bicamada lipídica. O que acontece nessa bicamada lipídica? Então, a gente tem 2 camadas de fosfolipídio. O fosfolipídio é essa estrutura aqui que parece um fósforo, né? Ele tem uma cabeça polar, que é do tipo glicerol, ou seja, é formado por um álcool, e ele tem a sua cauda formada por um ácido graxo, que é a parte apolar, ou seja, a parte da gordura.
Por isso que a gente diz que a membrana plasmática, né, o fosfolipídio, ela tem uma característica chamada de anfipática ou anfifílico. O que é isso? Ela tem duas polaridades, ela é polar e apolar. Então tem a parte que tem afinidade com a água, a parte hidrofílica, que é a parte do glicerol, e a parte que não tem afinidade com a água, que é a parte hidrofóbica, ela tem medo, ela tem fobia à água. Pessoal, então seguindo falando em fosfolipídio, importante lembrar agora em época de coronavírus, do Covid-19, em relação à relação entre o sabão e o vírus, né? O que acontece nesse processo em que está sendo tão indicado, né, lavar as mãos? Acontece da seguinte maneira, é importante a gente lembrar a composição química do vírus, né? O coronavírus ele tem um envelope viral formado por proteínas e lipídios, que acaba protegendo, né, o material genético. Então, aqui na imagem vocês conseguem ver a parte do envelope viral. No momento em que as mãos são lavadas com detergente ou com sabão, vai acontecer uma interação química com o lipídio. E esse envelope viral ele vai ser dissolvido, ele vai dissolver. Ou seja, a gente consegue ver aqui na imagem que o envelope protege o genoma do vírus e no momento em que entra o sabão com a água, vai dissolver essa camada protetora e o vírus, digamos que vai ficar vulnerável e vai deixar de atuar. Por isso que é tão importante, como se tu desmanchasse, entre aspas, a proteção dele, que é esse envelope. Por isso que a reação que acontece entre o sabão e o envelope viral, né, formado também por lipídios, é tão importante, porque tu acaba, entre aspas, né, inativando esse vírus, ele não consegue mais ser infectante por tu tirar essa camada protetora do envelope viral. Então, com isso a gente fecha nossa aula de lipídios. Bem importante lembrar, né, para este ano, a questão do fosfolipídio, né, e a relação até com o próprio coronavírus. Até a próxima aula. Beijo, pessoal!